Condenação do Biruliro. Eu fico muito triste, cara, dentro, filho da puta! E o momento astrológico e o que a gente pode tirar da nossa própria vida a partir da análise desse momento. Bom, galera, esse é o momento em que Saturno está fazendo uma retrogradação num grau muito importante, principalmente na semana passada, que ele estava no grau 29, agora já está no grau 28. Retrogradando no signo de Peixes. Lembrando que Saturno é um planeta que ele fala de uma força cósmica do karma, do retorno, das consequências das nossas atitudes. Não adianta a gente ficar numa posição de vítima se a gente construiu a situação que a gente vivencia. E eu acredito que isso se aplica muito à situação atual do Bolsonaro, né? E Saturno fazendo retrogradação, então ele é o planeta do karma e um planeta duro, um planeta que carrega uma foice na mão, fazendo uma revisão num signo que fala daquelas coisas que a gente acha que ficaram pra lá, né? Peixes, ele fala dessa coisa mais etérea, ligada ao passado, ligada ao inconsciente. E aí, né, meus anjos, que esse momento ele já é importante pra todo mundo e mais ainda pro Biruliro. Por quê? Porque Saturno aqui tá fazendo um trânsito em cima do Sol do Bolsonaro. O Sol, ele é talvez o ponto mais importante do nosso mapa, é aquilo que a gente fala, eu sou aquário, eu sou leão, então ele simboliza muito a nossa essência, né, mais primordial. O Bolsonaro, ele tem esse Sol analético em Áries, né, que pode muito bem ser um posicionamento do ditador, daquela pessoa extremamente agressiva. Também tem ascendente em Câncer, que pode falar de uma pessoa extremamente infantilizada, que não se responsabiliza por nada, já que Câncer é o princípio energético oposto a essa energia saturnina. Só que esse Saturno tá aparecendo em cima do Sol, cobrando a conta, meu anjo. Não tem essa de achar que a coisa vai passar e vai ficar pra lá. Além disso, eu também fiquei muito chocado que no dia seguinte da condenação do Bolsonaro foi o dia do retorno dele do planeta Júpiter. E o que significa isso? Bom, o nosso aniversário, né, no calendário gregoriano, a gente comemora o retorno do Sol. Acontece que todos os planetas, dependendo de quanto tempo a pessoa vive, né, mas até Saturno aí, que leva 30 anos para retornar, a gente vivencia os retornos de todos os planetas. Mercúrio, Vênus, Lua, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Urano, só quem vive até os 84, e aí Netuno e Plutão a gente não vivencia, né, na nossa fase atual de sobrevivência humana. O ponto é que Júpiter, ele é um planeta que fala das bênçãos, então me estranhou um pouco essa informação, sabe? Ué, o cara tá retornando Júpiter, que é um planeta das bênçãos, um planeta de expansão, um novo ciclo de sorte, e nesse dia ele é condenado pela... A gente ainda vive na matéria, né? A matéria, de certa forma, ela é regida, assim, no seu nível blaster por Saturno. Então, Júpiter, ele ensina sobre a fé e sobre a sorte e sobre acreditar. Só que não adianta você acreditar sem você fazer, não adianta você acreditar que você vai colher A se você plantou B, sabe? O retorno de Júpiter, ele é uma nova possibilidade da pessoa reinventar suas crenças, reinventar a forma como ela enxerga o mundo, já que Júpiter rege Sagitário, né, que fala a respeito das nossas verdades. E aí, eu acho deplorável essa situação de ai, eu não posso pagar pelo que eu fiz, estou doente. Nem tô tirando barato do cara tá doente. E se tivesse também, poderia, né? Afinal, Bolsonaro não é nenhum grande exemplo de empatia, nem de uma pessoa que nunca fez nada do tipo. Quando você tiver... Pra você, fique em casa, quando você estiver sentindo falta de ar... Estou com Covid. Eu não sou governo, tá vendo? Bom a gente lembrar que Júpiter também é o planeta ligado à justiça, a verdade das coisas, a verdade mais profunda das coisas, a busca pela verdade. Mas assim, pra mim é muito simbólico também a pessoa ficar muito doente na hora que ela precisa pagar pelos crimes que ela cometeu, né? Um pouquinho de assunto, mas mais ou menos no mesmo assunto, né? A gente tá falando de muitas coisas acontecendo juntas no céu. Período de eclipse, né? Revolução Solar do Brasil, que tem Sol em Virgem. E a gente passou por isso no dia 7 de setembro, que é o aniversário da República, né? E quando a gente também olha os trânsitos do mapa do Brasil, lembrando que o mapa do Brasil que eu considero é um mapa com ascendente de peixes, que pra mim é uma coisa muito óbvia, né? Do ponto de vista da astrologia, nunca que o Brasil tem um ascendente em aquário, futurista, tecnológico. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é um país muito ligado à fé, muito ligado à ilusão, né? E muito ligado aos mares, aos oceanos, né? Tem essa costa gigante, por isso eu vejo que não existe outra possibilidade além do ascendente em peixes. Dito isso, no mapa de trânsito, na verdade, independente disso, a gente está tendo um trânsito importante. Netuno e Urano natais do Brasil estão sendo quadrados por Netuno e Saturno em trânsito. E o que significa isso? Primeiro que a gente está falando de um movimento muito lento, né, de Netuno quadrando Netuno, e é como se a gente estivesse aprendendo a amadurecer em relação às nossas loucuras e às nossas ilusões, e ao mesmo tempo reinventando a nossa fé. Já que como Netuno é um planeta muito lento, cada quadratura que Netuno faz para sua posição no mapa natal, isso tem muita relevância. E além disso, é como se a gente estivesse aprendendo, né, a amadurecer em relação às nossas ilusões enquanto nação, tentar aprender a enxergar com um pouco mais de malícia quem são essas pessoas que estão no Congresso que fazem a população de retardadas. Também essa quadratura Saturno versus Urano é como se a gente estivesse sendo pressionado a amadurecer em relação a esse futuro tecnológico, futuro coletivo, né? Como se a gente estivesse olhando para frente, mas entendendo que a gente precisa construir para chegar nesse futuro idealista. Também que esses trânsitos que eu tô falando de Saturno e Netuno, eles estão passando em cima do nosso Plutão natal, do país, que é a 0 grau do signo de Áries. Inclusive fica em cima do Sol do Bolsonaro, né? O que pode explicar aí o tamanho do poder que ele exerceu e ainda exerce sobre o país. Mas enfim, o fato desses planetas, né, um planeta de estruturação, que está fazendo sua revisão em cima do Plutão natal, e Netuno ali, tudo isso, na minha visão, fala de um amadurecimento, né, de um despertar que a gente tem que ter em relação às nossas sombras, do ponto de vista político mesmo, que é o que constitui um país. Uma coisa que eu só me liguei editando esse vídeo,
Repare que a gente está falando de temporada de eclipse em que as coisas tendem a acontecer, né? Coisas que já estavam se encaminhando, elas se desdobram e acontecem. A gente está falando de Netuno quadrando Netuno, que é um momento de desilusão, um momento de a gente enfrentar a realidade das coisas. E também a gente está chegando no momento em que o Sol está fazendo oposição ao Plutão do país. O planeta que simboliza a sombra, o planeta que simboliza aquilo que é oculto. Se a gente está falando de um Plutão natal do Brasil, a gente está falando de uma sombra do país. Então, nesse momento, nessa semana, qual é a sombra que a gente está sendo provocado coletivamente a olhar? O que é podre do país, que a gente precisa olhar? Se não é a nossa burrice de eleger bandido para estar dentro do Congresso, para estar exercendo uma força política importante. Vocês me respondam, o que a gente faz quando coletivamente a gente vê se apresentando uma sombra que quer dominar o país com impunidade, dizendo que eles são os conservadores, que conservam os valores da família tradicional. Mas na hora que eles têm a oportunidade, eles querem manter as coisas como estão, eles querem deixar impunes as pessoas que estão lá numa posição de poder cometendo crimes. Enfim, galera, esse eclipse de domingo ele tá com uma força muito grande e estão sendo planejadas manifestações pelo país a respeito dessa situação vergonhosa que a gente está vivendo no Brasil. E mais um detalhe, esse eclipse vai acontecer em oposição a Saturno e Netuno, em cima do Plutão do Brasil. A gente está, no momento desse eclipse, encarando a nossa sombra. A gente nem está falando só de sombra, a gente também está falando do nosso poder, do país, de regeneração. A gente está falando de poder oculto. O que essas pessoas que estão lá, nesse lugar de poder, estão fazendo com o mandato que lhes foi outorgado? Marte está fazendo quadratura para Plutão. Essa mudança que a gente quer ver, a gente precisa forçar a barra, a gente precisa descer mão na massa para isso que precisa ser mudado. E esse eclipse ele vai acontecer em oposição ao Sol de Biruliro, de Bolsonaro. É isso, galera. Bora pra luta. Já não é de hoje que eu percebo que essa direita, né, que a gente vê é a sombra pura. E esse eclipse faz todo sentido. Estar havendo uma mobilização popular em relação a isso tudo. Pela natureza dos eclipses, né, disruptiva. E Marte está favorecido, claro que é uma coisa da gente descer a mão na massa, descer no porão, tomar atitude em relação à transformação que a gente quer ver. E Urano, que é o planeta das movimentações populares, que é um planeta ligado à efervescência, né, das pessoas, que é um planeta ligado às transformações abruptas e às coisas imprevistas, também está sublinhado no mapa desse eclipse. Bora pra rua contra essa sombra. No mapa do eclipse também está rolando uma quadratura entre Urano e Vênus. E eu leio isso de uma maneira assim, existem algumas coisas, existem alguns diálogos, né? Existem algumas tratativas que simplesmente a gente tem que virar a mesa. Não dá mais pra gente ficar aceitando esse tipo de coisa que a gente tá vendo acontecer no Brasil. Netuno, que é um dos planetas que, vamos dizer assim, propõe um desafio nesse momento de eclipse, ele é esse planeta que fala da fé, que fala das ilusões, e que no céu se encontra junto com Saturno, que é um planeta das estruturas. Aqui nesse vídeo a gente pode ver a suposta fé dos hipócritas que oram, misturando religião a uma estrutura de poder, que é o Congresso, né? Lembrando que o Estado brasileiro deveria ser laico pela Constituição Federal, e inserindo essa fé para colocar essa carga de a voz de Deus. Só que eles acabaram de votar uma medida que garante a impunidade dos seus pares. Aqueles que cometerem crimes, aqueles que cometerem atos de pedofilia, aqueles que cometerem assassinatos, não poderão ser investigados ou processados sem autorização dos colegas de Câmara, dos colegas de Congresso. Será que essas pessoas que estão aí realmente, elas acreditam nesse Deus, nessa luz, ou eles só querem propagar isso de forma a iludir o eleitor? Bom, eu quero acrescentar que a gente também está se aproximando de um eclipse bastante tenso no dia 21. Esse eclipse ele vai ocorrer no signo de Virgem e é mais uma oportunidade que a gente vai ter de se aprimorar, de entender sobre a realidade, de entender que a gente vive na rotina, que a gente precisa se aprimorar individualmente e enquanto sociedade. Só que esse eclipse, assim como rolou na semana da condenação do Bolsonaro, ele está acontecendo no Norte-Sul, que do ponto de vista da astrologia kármica é aquele lugar do nosso passado, dos nossos padrões que a gente precisa deixar para trás. E esses padrões, eles envolvem falta de organização, eles envolvem bagunça. E eles também envolvem essa coisa da gente deixar para trás essa posição de vítima e adquirir autorresponsabilidade, ter responsabilidade pelos nossos atos antes da gente se colocar na posição de vítima. Do ponto de vista esotérico, de várias correntes, não tem uma coisa que você colhe que você não tenha plantado antes. Será que a gente consegue, será que você que está me assistindo consegue se colocar nessa posição de autorresponsabilidade diante da própria vida? Falando em autorresponsabilidade, né, não sei exatamente quando eu vou subir esse vídeo, mas tudo bem. A gente está tendo Marte terminando de fazer sua oposição a Quiron, que fala de uma ferida, né? Então, isso me desperta um insight de, assim, coisas que vêm por meio dos nossos relacionamentos, padrões dentro dos nossos relacionamentos, que a gente precisa olhar, e se a gente não olhar, aquilo ali vai se repetir de novo, até que a gente olhe aquilo que a gente precisa transformar. Porque assim como Marte termina de fazer essa oposição a Quiron, ele inicia uma quadratura para Plutão, que é uma quadratura muito pesada. Toda vez que acontece um trânsito assim, no céu, é tragédia, é queda de braço do ponto de vista econômico, são jogos de poder acontecendo no Congresso, por exemplo, que são coisas que a gente está vendo, são exemplos de muita violência, muita agressividade que a gente pode ver na Terra. E eu também não... É difícil, né, falar como que a gente se defende. A gente vai ficar trancado em casa pelos próximos 20 dias, enquanto essa quadratura acontece? Não faz sentido. Primeiro que é bom a gente evitar conflitos desnecessários e exposições a situações de perigo muito iminentes que são desnecessárias, mas essa também é uma, vamos dizer, uma provocação simbólica para que a gente consiga se transformar dentro da gente aquilo que a gente já sabe, já viu, já foi esfregado na nossa cara, que a gente precisa transformar. Esse é um momento importante no céu, é como se fossem vários ponteiros operando ao mesmo tempo, porque
essas transformações que a gente precisa operar, existem grandes forças para que elas operem, né? Então a gente também está falando de um Sol iniciando seu trígono para Urano e seu trígono para Plutão, que são dois planetas que eles nos impulsionam. Quando a gente resolve fazer uma mudança, eles nos impulsionam para frente. Plutão impulsiona para a gente cortar fora o que a gente precisa cortar, e Urano impulsiona para que a gente confie no inesperado. E através do inesperado venham coisas que realmente a gente estava precisando. Só que esse Sol agora, no final do signo de Virgem, ele está fazendo uma oposição difícil também para Netuno e para Saturno. Então, mais um ponto em que a gente está sendo desafiado a olhar para as nossas ilusões, olhar para as nossas inconsistências, olhar para a nossa fé cega, e ao mesmo tempo sendo desafiado a operar uma fé na vida que não seja cega. E também a gente começa a ser desafiado a olhar para o futuro de uma maneira responsável para entender qual que é o caminho que a gente se propôs e está se propondo a construir. Não adianta ficar se fazendo de vítima, a gente precisa olhar para nós mesmos como adultos. E muitas figuras aí que eu falei nesse vídeo simplesmente não sabem fazer isso, né? Essa segunda lua nova que a gente vai ter no signo de Virgem, acompanhada de eclipse, é como se o céu dissesse assim: naquilo que você se propusesse se aperfeiçoar, se organizar, colocar ordem, grandes mudanças podem acontecer na sua vida a partir disso. Às vezes o que está faltando é justamente essa organização, não o controle, não a obsessão, mas olhar para a rotina, né? Olhar de forma responsável para as coisas. E tu quer maior fuga da autorresponsabilidade do que uma PEC da bandidagem que tenta isentar parlamentares de responder, de serem investigados. E tudo acontecendo bem próximo, como eu falei, desse eclipse solar, né? Onde o Sol será ocultado e de repente ele despeja uma luz de volta no Nó do Sul, que é esse lugar kármico de padrões que a gente precisa deixar para trás. E isso, em termos de coletividade, o que está sendo mostrado que precisa ser deixado para trás? Obrigado pela atenção, espero que tenham curtido o conteúdo. Me sigam para ver mais, minha agenda está sempre aberta, é só me chamar no inbox do Instagram. E a gente se fala. Beijo, até!